Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar Química. Vamos continuar vendo Introdução à Química, que é a parte 1, lá na apostila de estudo de vocês, tá? Introdução à Química. E lá, em 1.2, tem propriedades da matéria, tá? Então, primeiro a gente vai dividir essa aula em parte 1, e aí depois a gente vai estudar a parte 2. Na parte 1, é propriedades gerais e funcionais, tá? E aí em seguida a gente vai ver a parte 2. Né? Esse material vocês encontram a partir da página 10 da apostila de estudo de vocês. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre propriedades da matéria. Lembrando que teve uma aula anterior a essa daqui, né? Que aqui, então, é uma sequência da aula anterior, que foi também Introdução à Química, onde a gente estudou matéria e energia, né? Então, dentro de matéria, a gente viu os estados físicos da matéria, a gente pegou alguns exemplos que tem ali, vimos os conceitos sobre energia, né? Que é muito importante vocês assistirem aquela aula para dar continuidade a essa aula aqui. Tá? Que é uma sequência, porque aqui a gente já vai entender um pouquinho sobre as propriedades da matéria, certo? Então, quando a gente fala de propriedades da matéria, a gente pode dizer que ela se organiza em propriedades da matéria gerais, funcionais e específicas, certo? Então, quando a gente fala de gerais, a gente vai lembrar de massa e volume. Tá? E quando a gente fala de funcionais, a gente vai saber que depende da função da química e a gente lembra daquilo que tem acidez, que é básico, que tem sal, tá? E as específicas, né, as propriedades da matéria específica, a gente organiza ela de 3 formas: organolépticas, né? Organolépticas, a gente vai ver, as químicas e as físicas, certo? Então, quando a gente fala de física, a gente lembra de ponto de fusão, de ponto de ebulição. Quando a gente fala de química, a gente lembra das transformações, as transformações químicas. E quando a gente fala de organolépticos, a gente vai lembrar, por exemplo, de cores, né, de cheiro, tá? Então, aqui a gente tem alguns conceitos, né, de propriedades gerais. São propriedades comuns a toda qualquer espécie, onde que tem aquilo que tem matéria, né, independente da substância que compõe. As propriedades funcionais, aqui também, né, como a gente viu, e as propriedades específicas, tá, que se divide aqui em 3, certo? Então, a gente vai ver cada uma dessas daqui separadamente. Então, a gente começa aqui, então, propriedades gerais da matéria. Então, a gente tem aqui essa imagem, né, que dá pra gente um pouquinho de noção do que vem a ser propriedades gerais da matéria. Então, a gente vai lembrar de massa, certo? Como a gente viu aqui nesse slide anterior, né? A gente vai lembrar de massa, a gente lembra de volume, extensão, elasticidade, né? Divisibilidade, ok? Compressibilidade. Então, as propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria independente da sua constituição, né? Então, a gente vai lembrar daquilo, por exemplo, que tem massa, daquilo que tem, por exemplo, volume. Tá? Então, aqui a gente tem alguns, então, conceitos de cada uma dessas atuações dentro de propriedades gerais da matéria. Então, a gente tem aqui, ó, extensão, né? O que é extensão? Então, a gente tem aqui, né, um movimento de extensão, certo? Então, a propriedade da matéria que tende a ocupar um lugar no espaço, tá? Então, a gente tem aqui o modelo inércia, né? Inércia a gente também tem dentro de propriedades, né, gerais. É a propriedade da matéria que tende a permanecer em situação em que se encontra em movimento ou em repouso. Por exemplo, né, um automóvel, ele pode estar em repouso ou ele pode estar também em movimento. Né? E a gente comentou sobre inércia na nossa aula anterior, tá? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, né? A gente pode medir ela, né, por exemplo, em quilograma, certo? Impenetrabilidade, 2 corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço, né? Então, por exemplo, uma pessoa, né, dentro de um determinado ambiente pequeno, né, onde cabe, de repente, ali só uma pessoa, certo? E aqui, compressibilidade, se a gente fazer uma compressão com o êmbolo de uma seringa, né, a gente vai estar comprimindo o ar ali dentro, né? Então, é a propriedade da matéria que consiste em ter seu volume reduzido quando submetida a determinada pressão, tá? Então, a gente tem esse exemplo aqui, tá? Então, esse daqui são um dos exemplos que a gente tem, né, de cada área dentro de propriedades gerais da matéria, tá? E aqui nessa tabela, né, depois vocês pegam para vocês estar lendo, né, com um pouquinho mais de tempo,
a cada área que está dentro de propriedades gerais da matéria. Algumas a gente não falou ali no slide anterior, mas que está aqui, tá? Por exemplo, elasticidade. Quando a gente pega uma esponja, aquela esponja que a gente usa na pia, e a gente aperta ela e quando ela volta, né, para sua conformação normal, isso é elasticidade. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de elasticidade. E tem outros aqui, então, depois que vocês podem estar estudando também, tá? E aqui a gente tem as propriedades funcionais. Então, quando a gente fala de propriedades funcionais, a gente vai lembrar, por exemplo, de algum reagente, né, que é ácido, que é básico, né, algum reagente que tem sal, né, cloreto de sódio, certo? Então, as propriedades funcionais são propriedades comuns, né, no nosso cotidiano, podemos dizer assim, a determinados grupos de matéria identificados pela função que desempenham, tá? Então, a química, ela praticamente, ok? Ela entende-se dessas propriedades, tá? Propriedades funcionais, certo? Então, por exemplo, se a gente toma, se a gente usa um determinado shampoo, esse shampoo tem um pH. Se a gente toma um determinado suco, né, esse suco tem um determinado pH. E esse pH vai sempre estar direcionado, por exemplo, com o quê? Com acidez, né? Ou então, por exemplo, né? Ou um shampoo pode ser básico, ou ele pode ser, né? Na verdade, tem que ser neutro, né? Mas o quê? Isso está sempre e vai estar sempre relacionado, né, com coisas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Sempre aqui, então a gente tem um exemplo aqui, né, por exemplo, de soluções, e essas soluções aqui, cada uma, por exemplo, vai ter um pH, tá? Que pode ser um pH ácido, pode ser um pH básico, tá? Uma solução que pode ter, por exemplo, sal, né, que ela pode ter ali salinidade, certo? Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, de propriedades funcionais. Tá? Então, elas estão relacionadas à classificação das substâncias que compõem a matéria. Então, a gente tem aqui um ácido, né, representado por vinagre, né, uma base representada por um leite de magnésio, né, aqui um sal, né, e aqui um óxido, certo? Então, a gente sabe que coisas, né, que a gente pode ter no nosso dia a dia é representado por propriedades funcionais, certo? Então, a gente aprendeu hoje sobre 2 tipos de propriedades da matéria, tá? Então, a gente aprendeu sobre a propriedade funcional, né? E a gente entendeu um pouquinho, agora no final, sobre quais são os aspectos abordados dentro de propriedade funcional. E a gente aprendeu um pouquinho sobre massa, sobre volume, né? Que está dentro ali das propriedades da matéria, certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. A gente vai para a nossa aula parte 2, para a gente continuar aprendendo um pouquinho aqui sobre, então, as propriedades da matéria. Até mais, aguardo vocês na nossa próxima aula.